Olá, boa noite, bem-vindos ao What's Next, os desafios da igreja neste tempo. Que vem a vocês ao vivo aqui pelo Instagram, mas depois ele vai ficar como podcast nas plataformas do BLT, do Bíblia, Literatura e Teologia, nas plataformas de podcast de iBooks, Spotify e Deezer. E ali então nós estaremos juntos neste tempo para conversarmos sobre algo muito importante. Mas antes, quando nós falamos sobre o podcast do BLT é o Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma excelente teologia, nos ajuda a termos uma vida devocional ainda muito mais prazerosa. Então, estou muito feliz de estarmos aqui reunidos, de estar participando deste momento do What's Next. Nós tivemos o mês passado a presença do pastor Eduardo Fagundes, que na verdade ele faz parte da equipe do What's Next. Só que infelizmente ele não estará conosco aqui. Mas nós temos hoje um convidado, eu quero chamar agora para cá. Eu tenho um amigo meu aqui que eu vou convidar agora, que ele vai se unir daqui a pouco. Só vou procurá-lo aqui, que já deve estar pronto. Vai aceitar a invitação daqui a pouco. O nosso convidado nesta noite, que na verdade vai estar comigo aqui conversando, tendo esse bate-papo, é o Braulio Ferreira de Almeida. O Braulio é membro da nossa igreja, que é uma pessoa bacana, uma pessoa que estamos juntos já neste ano aqui na igreja. E vamos estar neste momento conversando sobre o nosso assunto. Mas antes eu quero falar justamente sobre o assunto que nós queremos conversar nesta noite. E é o seguinte: vivemos num tempo, eu quero voltar à conversa que eu tive com o Eduardo no mês passado, porque ele usou uma frase que chamou muito a minha atenção, que foi que nós vivemos no que ele chamou, na verdade, ele citou o que acontece com os neo-ateus, que são a cultura do deboche. A cultura do deboche é uma cultura que está neste momento com uma força muito grande, e é o nosso grande assunto desta noite. Isso me deixou pensando na maneira como nós nos conduzimos neste tempo, como nós reagimos nesse tempo, como nós estamos atuando, na maneira como se conduzem as discussões, as problemáticas, as divergências no meio da comunidade, da vida, dos âmbitos essenciais da fé, educação, economia, política, religião, esporte e assim por diante. Nós temos um grande desafio com tudo isso. E como nós, sendo filhos de Deus pela fé, sendo pessoas que nos denominamos, claro, cristãos, e que queremos justamente viver para a glória do Senhor, como nós podemos lidar com essa cultura do deboche, como nós podemos realmente dar uma resposta a estes desafios que nós temos neste tempo. E para isso, então, eu quero começar, enquanto o Braulio ainda está entrando aqui na live, eu quero começar com um assunto bem tranquilo. Porque para falarmos sobre isso, nós temos, é claro, lógico, que começar com Deus. Quando nós temos que começar com Deus, nós vamos começar com o Deus Criador. Quando nós vamos falar, então, sobre o Deus Criador, nós temos que ir exatamente para o Gênesis. Se nós queremos ver o cerne de todas as coisas, se nós queremos saber como lidar com a cultura do deboche, nós temos que ir diretamente a Deus. E se nós entramos diretamente a Deus, é lógico que nós temos que ver a origem de todas as coisas, para que fomos criados, como fomos criados. E ali é onde entra, então, a beleza do livro de Gênesis. E ali, então, é quando nós, vendo Gênesis, podemos ver a primeira parte daqui, que é um Deus criador, um Deus que cria todas as coisas. E Deus cria todas as coisas, uma palavra do seu poder.
Isso quer dizer que ele leva muito a sério a maneira como nos relacionamos. Porque, vejam o seguinte, no caso do Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas, mas Deus é um Deus trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nele há uma comunhão perfeita, uma comunhão santa, pura, desde antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, Deus já é comunidade, e Deus já é comunhão perfeita, uns aos outros. E nesse olhar é quando nós podemos ver que Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, com uma capacidade de comunicação também que nós temos, e isso nos ajuda também a olhar justamente em Gênesis a origem dos nossos próprios relacionamentos como seres humanos, não somente nos relacionando com Deus, mas também nos relacionando com o próximo. Nessa relação uns aos outros está o que a Bíblia chama do mandato cultural. O mandato cultural não é outra coisa daquilo que está em Gênesis, no capítulo 1, nos versos, quando Deus fala para o homem. E ali quando nós vemos justamente os versos 26 em diante, quando nós vemos justamente o que Deus vai falar para nós. E ali, então, agora sim, o Braulio está se unindo a nós. Mas eu quero ler enquanto o Braulio está se juntando aqui nesta conversa. Tudo bem, Braulio? Boa noite. Ali o microfone ainda está com alguma dificuldade. Mas enquanto o Braulio resolve aí a questão do... agora sim. Tudo bom, Braulio? Boa noite. Bem-vindo aqui ao What's Next. Então, vou fazer a leitura agora do Gênesis capítulo 1, versos 26 em diante, e aí vamos conversar sobre esse texto. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso que a Bíblia chama do mandato cultural. Quando Deus cria todas as coisas, como nós, Braulio, podemos ver essa necessidade de termos uma relação com Deus baseada não em nós, mas nele, mas em Deus. Como nós podemos ver isso? Boa noite, mais uma vez, bem-vindo mais uma vez ao What's Next, o tempo para conversar justamente sobre a cultura do deboche e nós como cristãos, qual deve ser a nossa resposta. Bom, pastor, a gente precisa talvez dar alguns passos atrás para a gente entender um pouco do que significaria esse mandato cultural. A gente fala muito sobre o mandato cultural e as suas sequências, ordenanças criacionais de Deus. A gente precisa entender um pouco que esse relacionamento pactual que Deus faz com o homem como seu ápice da sua criação, ele cria o mundo, cria o cosmos, cria todo o ser vivente, mas ele vai enfatizar e vai coroar com a criação do homem. E essa criação do homem, a respeito desse mandato, o ápice dessa criação, ele inclui a terra, mares, universo, todo o ser vivente. E ele, no verso 31, ele vai falar, e viu Deus que era bom. Perante os seus olhos, uma metáfora que nós podemos usar diante de Deus, né? A gente vai corporificar uma metáfora de Deus, falando que, na verdade, Deus não tem olhos, não tem mãos, mas Deus vê. A gente usa essas metáforas humanas para a gente entender. Mais na frente a gente vai precisar de usar essas palavras e a gente vai ficar mais claro. Então, no ápice... Bom, nós estamos tendo probleminhas com o sinal do Braulio, mas vamos pensar um pouco naquilo que ele falou sobre
o que Deus criou que é bom. Assim que ele, voltou. Então, no ápice de tudo isso que Deus criou é bom e tudo isso, você estava falando, Braulio? No ápice dessa criação, tudo que ele colocou sobre o nosso comando, sobre os nossos pés, para nós fazermos. E o que significa essa produção, esse produzir cultura? A palavra cultura hoje, ela tem uma crescente muito grande, em todos os aspectos. A gente vai olhar no Google, a palavra cultura, ela tem várias buscas e tem muita gente, inclusive uma parte das ciências, pessoas buscando esse interesse do que é cultura, porque todo mundo joga no Google o que é cultura, o que é cultura. E é tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós fazemos. E sobre as nossas mãos está a responsabilidade, os atos criacionais de Deus, nós produzimos exatamente a obra de Deus, subjugar os animais, produzir o que a terra tem de melhor. E esse fato de importância é que nós, os seres humanos, temos grande importância como um corregente da criação de Deus. Esse é um aspecto que Deus nos colocou para fazer isso. Sim, isso é bem importante porque justamente o nosso relacionamento vertical com Deus define muito o nosso relacionamento horizontal. Quando eu verticalmente eu estou alinhado com o propósito de Deus, principalmente no caso de Adão, Adão se alinhou ao propósito de Deus, Deus deu o mandato para Adão, Adão estava alinhado com o propósito de Deus, era fácil para Adão, então, ter um bom relacionamento horizontal, tanto com a Eva, quanto com o restante da criação, o que fazia, então, que Adão tivesse relacionamentos perfeitos, tendo Deus justamente como a origem. Você falou da questão da cultura, eu tenho um livro do Justo González sobre cultura e cultivo, porque ele fala que a cultura nasce do cultivo, que foi a primeira coisa que o Adão fez, junto com dar nome aos animais. É algo que nós também cultivamos. A cultura é algo que a gente cultiva também. A gente cria cultura, estabelece cultura, e nós criamos em cada núcleo familiar uma microcultura. Por exemplo, nós hoje, 15 de novembro, a gente começou a decorar a casa natalinamente. Mas é uma questão nossa como família. Eu, minha esposa, meu filho, fizemos isso como uma coisa nossa. Isso não quer dizer que a cultura brasileira estabelece o Natal no dia 15 de novembro. Não, nem sequer a cultura venezuelana no 15 de novembro. Foi uma coisa nossa, da família Arias, que estabelece isso. A gente cria a sua própria cultura. E aqui é um dos problemas do casamento, não é? Você casa com uma pessoa de outro ambiente cultural, mesmo criado na mesma cidade, mas com culturas diferentes. Você vai passar a vida toda criando uma nova cultura, que é a cultura da sua família. E isso é interessante porque essa relação do próximo, que nós vemos nesse mandato cultural, essa questão, essa sinergia de culturas que nós vemos no começo da história. Adão e Eva criados, a imagem e semelhança de Deus, mas eles têm que criar uma nova cultura que é a vida deles, a vida dois. Então, como é que isso é importante, esse mandato cultural, justamente para relacionamentos saudáveis, não somente no lar, no casamento, mas também dentro do âmbito da sociedade como um todo, porque a ideia de Deus não era que nascesse somente, que Adão e Eva tivessem um filho. Ele falou frutificar, multiplicar e você encher a terra. Então Deus olhou além de uma família, Deus olhou sociedades, nações. Então, como esse mandato cultural abrange tudo isso? O William Edgar, ele tem um livro também a respeito de criar cultura, criação, que nós somos feitos para criar, e ele fala que o que não podemos preterir é o fato de que Deus está no centro dessa vocação humana. Ou seja, existe uma norma que ela vai reger todas as áreas onde o homem vai atuar. E essas áreas, a gente parte de um pressuposto que Deus está regendo todo mundo. Ele está sob controle total. E dentro desse aspecto,
a gente percebe que como que Deus nos chamou para a integralidade. Aí a gente pode abranger várias ciências, economia, podemos dialogar com política, dialogar ou fazer uma cultura, podemos olhar com os olhos dos aspectos bíblicos para uma arte, cinema, temos bases para olhar toda essa integralidade que Deus fez e nós como corregentes dele. O Kevin Van Hoosen, ele vai falar aqui na sua obra Ensinando o Dhamma da Doutrina, que ele vai falar que nós somos esse corregente da criação. Por isso é importante a gente cultivar, produzir dentro das normas. Por que a gente está falando sobre normas, sobre lei? Para a gente, daqui a pouco, quando a gente chegar no tema do depósito, a gente vai entender por que existem essas normas. Por que essas leis que regem todo esse universo? Qual é a importância dessas leis que estão regendo, que estão conservando esse universo suspenso? Quem segura esse universo? Quem está segurando o planeta Terra? Existe essa norma, essas leis criacionais que Deus está controlando e ordenando toda a sua criação. Então, sim, ele vai falar... E aí, então... Não, pode continuar. Pode falar. Em Gênesis, no verso 28, ele vai falar o seguinte, que Deus qualifica, ressaltando a presença pessoal. Ou seja, nós temos um Deus que não é um Deus transcendente, que não é um Deus deísta, que está longe ou distante de nós, mas é um Deus que está presente, um Deus imanente, um Deus que está no nosso contexto, inserido em nossas vidas. E ele vai falar o seguinte, assim como a bênção de Deus está, na verdade, no centro deste mandato cultural e de todas as iterações, ou seja, as repetições sucessivas deste mandato, de outro modo, Deus entra em um relacionamento pactual com o seu povo. E tudo mais vai fluir desse arranjo central. Então, a partir do momento que nós temos esse relacionamento com Deus, entendemos esse plano, entendemos o plano pactual dele, a criação dele, aquilo que ele estabeleceu, a partir desse ponto a gente começa a encontrar as verdades de Deus, encontrar as suas normas, as suas leis, e é onde a gente vai identificar os nossos relacionamentos com a própria terra, o relacionamento social com os nossos entes, em toda a nossa volta, e a gente vai perceber isso. Esse é o nosso objetivo de responder essa relação que está baseada no próprio Cristo. Porque Ele é a norma. Deus estabeleceu. Então, a partir do momento que a gente encontra nele, se insere em Deus, nos seus mandamentos, no seu mandato cultural, a partir desse momento nós somos entrar em consonância com as suas leis. E isso é bem interessante, porque, veja só, quando nós pensamos no que acontece, no capítulo 2, nós vemos Adão trabalhando, andando nos animais, Eva aparece, criada, aliás, não é que aparece, ela é criada da costela de Adão. Adão identifica Eva como osso dos seus ossos, carne da sua carne. E nesse momento, o capítulo 2 de Gênesis encerra justamente dizendo que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Quando nós pensamos no mandato cultural, quando nós pensamos nessa centralidade em Deus, de uma vida de devoção ao Senhor, quando nós pensamos em que todas as áreas do conhecimento do ser humano, eles na verdade nascem em Deus, se estabelecem nele e temem em Deus esse eixo da vida, não há de que se envergonhar com o outro. Essa vida aberta, essa vida onde não há nada do que esconder, faz parte do princípio do relacionamento humano. Deus criou o homem para ter um relacionamento horizontal de uma maneira transparente, de uma maneira limpa, de uma maneira clara. O que seria, na palavra em inglês, seria o crystal clear. Seria um vidro completamente translúcido, onde você poderia ver o outro.
essa é a essência de uma vida, e claro, um relacionamento sem pecado, não? Que era o caso de Adão e Eva antes da queda. Isso é importante falar desse piso, esse fundamento antes da queda, porque justamente é ele que vai servir como parâmetro para nós. Quando nós pensamos justamente, e aqui nós podemos tocar um pouquinho o aspecto da cultura do deboche, ela acontece certamente porque há áreas na vida que trazem vergonha, há áreas na vida onde eu não sou completamente transparente. E quando eu começo a perder argumentos, ou simplesmente eu quero que o outro não argumente, eu esqueço que o outro também foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando eu esqueço da imagem e semelhança de Deus, que é o que realmente nos dá dignidade, sentido e propósito, porque tudo que nós falamos até agora é isso, sentido, propósito, razão de vida, tudo surge por causa de Deus. A gente falou do mandato cultural, mas também está a imagem de Deus. Sem imagem de Deus, não há mandato cultural. Então, quando nós pensamos nisso, quando Deus é o centro, quando o eixo da vida está nele, a transparência. E onde há transparência, dificilmente haverá cultura de deboche. Então, assim, essa questão de estar nu sem vergonha, e aí nós, sem vergonha, no sentido não, de não ter de que se envergonhar, não é o sem vergonha. Mas quando nós vamos a Gênesis 3, justamente quando o homem peca, nós vemos exatamente isso, a primeira coisa que acontece. Eles reparam que estavam nus, se vestiram e se esconderam por vergonha da presença do Senhor. Então, até que ponto essa nossa tentativa de esconder, de fugir e acusar, ela fortalece uma cultura de deboche? Porque o primeiro debochado na história foi Deus. Quando Deus pergunta a Adão o que aconteceu, a resposta de Adão é deboche. A mulher que tu me deste. No final das contas, Adão está falando, Senhor, a culpa de tudo isto é do Senhor, porque sem mulher não teria pecado. Nas palavras de Adão. Então, até que ponto essa nossa tentativa de esconder, fugir e acusar, ela cria fortalezas para uma cultura de deboche? Você tocou no aspecto da disciplina do inglês aí, dessa transparência, e uma das disciplinas, por exemplo, do ensino médio, que é o projeto de vida, uma disciplina nova, um novo projeto curricular, e a gente percebe que o que eles enfatizam? Um projeto de vida autônomo, um projeto de vida que você é o centro, que você vai fazer, e praticamente ela dispensa essa relação do um contra o outro. Ela começa a enfatizar desde conheceres a ti mesmo, você conhecer a ti mesmo, os seus propósitos, e naquele aspecto que nós temos existencial, dentro do mandato cultural, quando Deus fala que a nossa relação a relação com Deus, a relação social, o mandato com o próximo e o mandato espiritual que vão ser constituídos, a gente vai perceber e entender que nós não temos essa total autonomia. A gente viu no período, por exemplo, do iluminismo, que eles buscavam sempre autonomia. O homem pensando, excluindo Deus da realidade e pensando somente que ele poderia realizar tudo sozinho. E isso veio, podemos talvez colocar, que isso cria em nós esse senso de autonomia e ao mesmo tempo um contraste que nós ficamos vazios, porque nós começamos a ficar sem sentido de vida, porque nós achamos que nós vamos cumprir e nós vamos ficar frustrados e automaticamente a gente se isola. E o isolamento produz exatamente essa crise existencial, que é o que o mandato cultural diz. Essa crise de relacionamento, no momento que nós abstemos de estar com outras pessoas, nós nos isolamos e a partir desse momento, por causa que o pecado entrou e atingiu mais para frente, a gente vai ver também, e isso nos atinge e nós nos isolamos, ficamos longe. E isso cria esse aspecto existencial. É exatamente isso que é o propósito de Deus de trazer essa imanência dele próximo até nós.
E esses relacionamentos vão surgindo a partir do momento que nós vamos tendo o conhecimento, essa atitude epistêmica, essa epistemologia de conhecimento, de buscar, porque nós somos a imagem dele, a semelhança dele. E isso, exatamente o que a irmã Ellen diz, essa é o que nos traz a dignidade, porque nós nos conhecemos dele. Então essa disciplina, que é um projeto de vida do ensino médio, a gente pode fazer uma crítica que ela inflige uma regra de Deus. Uma regra que o propósito de Deus é de nos relacionarmos. E um outro autor interessante que vai trazer também isso, chama John Frame, na Doutrina do Conhecimento de Deus, ele vai falar sobre esse triperspectivismo. O que é esse triperspectivismo para ele? Que é a situação norma. A perspectiva normativa, a perspectiva situacional, onde nós estamos, e essa perspectiva existencial. Na normativa, nós já sabemos, o uso das escrituras, a palavra dele, a lei dele. A perspectiva situacional é como nós comunicamos, é a lógica, é a história, é a ciência, a filosofia, é as ferramentas que nós vamos utilizar. E na perspectiva existencial é aquelas impressões que o Salmo 19 traz para a gente, que são as impressões da revelação de Deus em nós, aquilo que está no nosso interior. Então, a partir do momento que nós temos essa conexão, esse triperspectivismo, esse olhar do mandato cultural, a gente começa a ter, vamos dizer assim, uma substância coerente com a realidade, com Deus e com o próximo. Vou me acrescentar mais um pouco aqui, um filósofo, Hermann Doivet, um filósofo cristão, ele diz que, ele faz uma crítica a vários filósofos, que todos eles partem de um pensamento de conhecimento, que a filosofia tem essa pretensão de olhar para aquilo que nos envolve e ter esse olhar absurdo, de buscar conhecer, de tentar olhar isso, e exatamente o que ele vai fazer. Olha, todos esses filósofos partiram do olhar aqui da Terra, imanente. Eu vos apresento um olhar não só imanente de um Deus que está presente, mas um Deus transcendente. Um Deus que atinge, que vai sobressair esse mundo. E aí nós temos uma proposta também filosófica, um uso de uma ciência específica, para nos voltar no centro da vontade, das normas, para a partir de então nós nos relacionarmos. E essa parte da normativa, você tem falado bastante, você usa bastante essa questão de norma. E quando nós pensamos na norma, nós vemos que o homem pecou na norma. Deus falou para Adão e Eva, o único mandamento restritivo foi que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, coisa que o homem fez. Ele quebrou a norma. Quebrando a norma dada pelo próprio Deus, o homem peca. E o pecado infringe a lei de Deus, sendo um Deus justo, não tem outra coisa senão punir o pecador. É uma coisa natural a punição do pecador. É algo que deve ser esperado por causa do Senhor. E o que Deus faz? Deus pune Adão e Eva, expulsa do Éden, e ali então nascem Caim e Abel. E nós vemos justamente nesse relacionamento de quebrantar a norma, como Caim assassina Abel, tendo ele recebido uma advertência prévia do Senhor, sabendo as condições de Caim, sabendo o coração de Caim, as intenções de Caim. Ele fala: Caim, se você fizer o certo, você será aceito. Mas se não, o pecado jaz à porta. Aquela ideia de um leão esperando a presa passar para cair em cima dele. E ali, quando nós vemos isso, também Caim faz um deboche de Deus, não? Ele debocha a situação, ele fala: olha, então quer dizer, eu matei. Tudo bem, eu matei. Então qualquer que me achava me matar também. Porque se eu matei, eu mereço morrer. Ele parece como que se zombasse, como que se não levasse a sério isso. Ou por outro lado, também parece que mostra um temor exacerbado à situação. Mas esse assunto de esconder, fugir, acusar, tem a ver muito com isso, com essa saída da norma, esse desejo de não deixar Deus ser o centro, o eixo da vida, mas ser eu. Você falou do iluminismo, e nós temos que fazer um contraste entre o iluminismo e a Idade Média. Quando a universidade foi fundada na Idade Média,
universidade quer dizer unidade do diverso. Então, para os pais das universidades, a unidade da diversidade era dada na junção. Qual é a ciência que está acima das outras, nas quais todas as outras ciências surgem? Qual é a mãe das ciências? Eles descobriram que eram duas ciências, a teologia e a filosofia. Então, todos começaram estudando teologia e filosofia, e dali eles partiam para qualquer área do conhecimento do saber humano. O iluminismo corta a teologia, mantém a filosofia, mas corta a teologia, e ela é quem cria essa diversidade que nós temos hoje na universidade. Você entra na universidade, você vai então para a faculdade de Direito, vai para a faculdade de Ciências Sociais, faculdade de Exatas, faculdade de Economia, faculdade da área de saúde, enfim, você vai para diversas áreas do saber. Isso é uma consequência do iluminismo, essa partir o conhecimento justamente para mostrar o centro do conhecimento é o ser humano. E isso traz como resultado justamente aquilo que Satanás falou para Adão e Eva. Vocês serão deuses, sabendo o bem e o mal. Então, quando o homem se torna Deus, sabendo o bem e o mal, o homem se transforma, então, na base da moralidade. Então, eu sou quem determina o que é certo e errado. Eu sou o que determina aquilo que é verdadeiro e é mentiroso. Eu sou aquele que vai determinar o que realmente eu quero ouvir. Eu sou aquele que vai dizer o que convém ou não convém. E eu sou aquele que vai determinar como eu vou me relacionar com Deus em primeiro lugar, se é que eu aceito um direcionamento divino e eu vou me sujeitar à ordem de Deus, mas ao mesmo tempo, como eu vou me relacionar como ser humano? Sendo o homem um centro de todas as coisas, como alguns chamam hoje o antropocentrismo, o novo período histórico que nós estamos vivendo, é justamente acaba, então, a dignidade pela imagem de Deus no homem. Do pensamento do próprio homem, não há mais dignidade pela imagem de Deus. Porque quem estabelece a dignidade do outro sou eu. Porque eu sou o Deus. Então, é muito perigoso esse tipo de raciocínio, porque nós estamos indo mais ou menos na linha do dilúvio. Porque quando tem aquela frase no Filhos de Deus, Filhos dos Homens, alguns estudiosos do hebraico, eles falam que essa frase, Filhos de Elohim, ele poderia se referir a Deus, lógico, mas em outros textos do Antigo Testamento, ele é usado para juízes poderosos, magistrados, governadores. Então, alguns acreditam que essa frase, na verdade, deveria ser filhos dos poderosos, como pessoas que tinham mais poder e autoridade sobre outros, subjugavam os seus servos mais fracos. Isso que, basicamente, sem muita analogia, é o que nós vemos hoje. Essa maneira como o homem debocha do outro, como a pessoa humilha o outro, como a pessoa se refere ao outro com palavras de baixo calão, com frases que não deveriam ser pronunciadas com relação ao próximo, porque somos todos criados em imagem e semelhança de Deus. Há uma decadência moral muito forte. E ali vem o Sermão do Monte. Pum! O próprio Deus, o Verbo encarnado, Cristo Jesus. Então, vem a trazer ordem na casa, vem a estabelecer a justiça de Deus, vem a mostrar como realmente deve se cumprir a lei, a ordem. Por isso que eu pego a sua frase, não, da ordem, da lei, porque o que Jesus veio a cumprir a lei, mas a mostrar que nós devemos viver na lei do Senhor. E quando nós vemos o Sermão do Monte, se a gente fazer uma leitura do Sermão do Monte, ele choca nossas vidas, ele é um sermão que bate de frente em nós, porque ele vai falar da prática do amor com Deus e o próximo, que é a essência da lei de Moisés. Como Paulo vai dizer, o fim da lei é Cristo. E ao lermos o discurso do Mestre, nós não podemos simplesmente sermos indiferentes à nossa realidade dos nossos dias. E é raro encontrar alguém falando em paz com o próximo no sentido de alguém que é antagônico a mim.
Porque falar de paz como aquele que é afim a mim, todo mundo quer paz. Mas paz como aquele que é antagônico, e que é o que Jesus vai usar, que é o próximo, é difícil de falar sobre isso. Então, com foco no Sermão do Monte, como é que nós podemos, então, pensar na realidade que nós estamos tendo hoje? Como nós podemos pensar justamente num relacionamento rompido pelo pecado, rompido pela depravação humana, com a imagem de Deus manchada por causa do pecado? Como nós podemos, então, de uma maneira, cumprir a lei de Cristo? Eu gosto muito de uma divisão que os cristãos reformados usam, que é o criação, Gênesis 1 e 2, queda, Gênesis 3, parte do 4, a redenção. O que essa visão deles nos traz? Por exemplo, quando a gente vê a criação, Deus viu que era bom. A gente pode, talvez, usar uma metáfora de um filme que nós estamos acostumados a ver. A gente vê o bem, o mal, e a gente precisa de alguma coisa ser consertada. E foi exatamente nesse propósito que Deus fez. Deus fez a sua criação, o inimigo dele, o diabo, tentou, claro, sabotar os seus planos, mas Deus nos chamou exatamente do mandato cultural para a gente redimir isso. Esse é o nosso papel de corregente de Deus, para a gente trazer exatamente esse aspecto que estava perdido na queda, naquilo que aconteceu, e igual Romanos diz que todos pecaram, todos carecem da graça e da glória de Deus. Então, a partir do momento que a gente traz esse aspecto da redenção, essa visão, nos ajuda a entender todo o processo bíblico, todas as escrituras. Porque a partir do momento como nós, como corregente de Deus, e nós trazemos esse sermão do monte para o nosso contexto, essa é a nossa função, de uma fonte poder jorrar a água doce. Ele diz que vós que estáis cansados e oprimidos, venham até a mim, que eu vos aliviarei. É exatamente nesse contexto como nós devemos fazer como os discípulos, como servos dele, trazer novamente aquilo que foi colocado nas palavras, na norma, na sua criação, para trazer às pessoas, aos corações, os nossos relacionamentos que foram afetados pelo pecado, porque exatamente o pecado teve esse poder de influenciar os nossos relacionamentos. E a gente vive hoje uma cultura de meme, onde os memes vão se aflorando e a gente não consegue mais diálogo. Tudo virou meme. E nessa conexão a gente não consegue mais argumentar, não consegue explorar bons argumentos, com uma conversa sadia. E se você falar também, você pode virar meme. Exatamente. Então essa cultura do deboche, claro que Deus é um Deus, as escrituras dizem que, usando uma metáfora humana, Deus sorriu. Deus é alegre, Deus é contente com alegria. E a gente não pode também deixar de nós sermos alegres. Porque a alegria e o senso de humor, elas devem fazer parte da nossa vida. A gente consegue conduzir uma vida muito mais tranquila e mais leve. No geral, o caráter da pessoa, esses são os dons que Deus nos dá, são aquilo que Ele deu, são atributos que Deus nos deu. Ser pessoas felizes e alegres, pessoas que têm senso de humor. Não é ao contrário de você não poder sorrir, não poder brincar, não ter um senso de humor. Mas é exatamente esse contraste de você debochar, de você excluir, de você... O Hans Huckmacher, numa teoria dele que ele usa para a teoria estética, ele vai dizer que aquilo, por exemplo, como nós vamos fazer uma leitura, por exemplo, de um quadro artístico, como nós vamos fazer uma leitura, né, uma crítica de um filme. Nós vamos fazer, a partir do momento que nós vemos aquilo que desagrada a Deus, que coloca o homem subalterno, por exemplo. Nós vemos recentemente daquele Museu do Louvre, onde aquele carrossel de pessoas nuas ali, e a gente vê aquilo ali. O que é aquilo ali? Você está colocando uma pessoa, ou ser humano, num caráter de deboche, de exclusão,
de eliminar a dignidade do ser humano. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos tirando essa dignidade do ser humano, que foi colocada e imposta por Deus. Então, não é que nós vamos deixar de nós sermos felizes e alegres. Como Cristo nos chamou para ajudar a redimir, a criar essa cultura, o que nós estamos fazendo isso aqui agora? Produzindo uma cultura. O que é isso? Produzir algo que pode ser beneficiar alguém. Nós temos a tecnologia exatamente para isso. Podemos aqui dentro das nossas casas, dentro das suas salas, a gente produzir isso. Então é coisas que Deus nos dá, sobre a graça dele, mesmo nós sendo pecadores, ele nos deu essa graça de persistir, de acolher, de ajudar, de levar a palavra até ele. Sim. E ali, mais na frente, não, seguindo Jesus falando com seus discípulos, há um texto em Mateus capítulo 12 que eu confesso que foi um texto que a primeira vez que eu li quando era criança eu fiquei chocado e eu pensei, o melhor então seria neste mundo não falar. Está em Mateus 12, verso 36. Não, digo-vos que toda palavra frívola, alguns tradutores colocam ociosa ou inútil, porque na verdade essa palavra tem a ver com isso. Frívola, ociosa, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então pensa, você fala assim, poxa vida, vem cá, se eu falar qualquer coisa sem sentido, sem razão, inútil, ociosa, quer dizer que não edifica, que não traz nada, que pode até ofender o outro, e Deus está ali como se tivesse com uma caneta e um papel anotando, olha que fulano falou, porque Jesus fala, nós daremos conta no dia do juízo. Deus será o nosso juiz e falará para nós, lembra que você falou tal coisa? A gente vai. Então, você já sentiu alguma coisa com esse texto? Porque para mim, foi durão. Então, como é que uma pessoa que vive debochando dos outros, que vive usando palavras pejorativas contra o outro, como é que essa pessoa vai ter a coragem de poder falar isso, sendo uma pessoa que fala que ama a Deus, que é temente do Senhor? Como é que entra isso nesse texto, gente? Como é que a pessoa vai chegar diante de Deus e vai falar assim, nossa, eu falei isso no calor do momento? É bem complicado, não? Da maneira como os padrões de Jesus, a norma de Jesus. É difícil isso, não acha? O John Zé colocou, né? Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, né? Exatamente nesse ponto, né? É verdade. Não, mas é verdade, você vai no certo. Ele que vai nos ajudar nessa condução, porque exatamente onde o pecado arruinou, superabundou a graça. A graça do Senhor, Paulo diz no primeiro versículo de Romanos 6, né? Onde o pecado abundou, onde o pecado cresceu, superabundou a graça de Deus. E hoje, através do rito, do Filho de Deus, da expiação, da sua entrega como um cordeiro do pecado, para através do seu sangue, nos redimir, nos levar a todas as nossas angústias, nossas dores, o nosso pecado, exatamente aquilo que Mateus 12 está dizendo, para que nós possamos verdadeiramente acreditar que os nossos pecados se foram, que hoje nós lutamos contra a nossa carne. Não somos seres perfeitos, a Bíblia nos ensina que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito, mas que nós ainda estamos muito distantes disso. Por isso que os evangélicos não são a perfeição, jamais. Nós estamos em um processo de busca. Nós reconhecemos que nós não somos de maneira nenhuma donos da verdade. Nós somos tementes a Deus, reconhecemos aquilo que Deus fez, a obra dele em nossas vidas, e por isso estamos a todo instante buscando esse perdão daquilo que nós falamos, dessas palavras que foram jogadas ao vento, que podem ferir, que podem machucar, e nós temos essa incumbência de orar e também pedir perdão.
que é uma da virtude que Deus nos ensinou. Pedir perdão é uma dificuldade tremenda. A gente, às vezes, tem muita facilidade em perdoar, mas pedir perdão, tem hora que a gente fala, qual que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Então, essas são as palavras de Jesus. Precisamos criar exatamente esse relacionamento com Ele, para verdadeiramente nós sermos salvos. Eu acho que é mais fácil do que pedir perdão ou perdoar e não cometer o erro. É mais fácil. Uma coisa na verdade, uma das coisas desse texto de Mateus, que ele tem uma notícia boa, embora pareça ruim, é justamente mostrar essa nossa incapacidade. Isso é uma excelente notícia. Embora pareça contraditório, mas a notícia é boa, porque ela manifesta a graça de Deus, como você falou, a superabundância da graça de Deus, e a nossa dependência de Deus para uma vida em santidade, para cumprir justamente a norma do Senhor. Se quisermos viver a norma do Senhor, que nós devemos justamente ter uma vida rendida, render nosso coração a Jesus. Vamos para outro texto complicado, agora com o apóstolo Paulo, que agora Paulo, ele coloca o mesmo patamar num texto diferente, em Efésios, capítulo 4. Esse é um texto que, às vezes, quando a pessoa joga futebol, parece que esquece, não é? Ou quando recebe alguma... Ele fala assim, não saia da vossa boca, Efésios 4:29, não saia da vossa boca, mandamento, nenhuma palavra torpe, mas aí torpe pode ser traduzida como corrompida, como uma palavra má, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quão difícil é, no meio do trânsito, você está dirigindo o carro, vem uma pessoa, passa pelo meio, e você não proferir uma palavra torpe, ou na fila do banco, ou na caixa do supermercado, ou qualquer situação, uma injustiça que aconteça, ou numa conversa ruim, quão difícil é sermos poupados, ou poupar-nos de falar uma palavra dessas. É muito complicado. Nossa tendência natural é justamente insultar o outro. É uma tendência natural por causa do pecado mesmo. Mas sendo uma palavra assim de Paulo, não saia da vossa boca. Evita, mas não é uma questão de tenta não fazer, é um mandamento, tem a força imperativa apostólica. Como é que, então, cristãos hoje conseguem, inclusive, falar palavrões, ou escrever palavrões nas redes sociais, de usar frases irônicas? Não é que a ironia seja errada, eu sou bem irônico, não? Você me conhece, sabe que eu sou irônico, mas essa ironia de destruição, não é uma ironia de querer brincar, ou às vezes tem ironias que devem ser dadas no momento certo. Até o próprio Jesus usou recursos da ironia nas suas palavras, mas quando essa ironia ela vem com a força e o veneno da maldade do pecado, porque você quer ferir mesmo, como é que nós, como cristãos, justificaríamos um tipo de atitude como essa, e pensamos hoje na sociedade polarizada, ou como Michel Temer falou, radical, não? Como nos radicalizamos aqui no Brasil, como é que nós, como cristãos, devemos agir perante a institucionalização, a palavra complicada, gente, no português, mas com essa institucionalização da cultura do deboche, que ele vem em todos os poderes, em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida, desde casa até Brasília. Como esse texto de Efésios pode trazer luz a uma situação em que nós estamos chegando num beco sem saída? Essa proposta dele, né? Claro que Paulo está escrevendo aos Efésios, né? Às igrejas de Éfeso, mas a palavra de Deus, ela não é somente para aquele. Exatamente é isso que a palavra de Deus é importante. Ela não somente foi destinada àquele determinado povo naquela época, como hoje ela pode ser traduzida.
E como não é de maneira nenhuma atualizar a Bíblia, tá? Mas a gente traduzir o que foi colocado para aquele povo e a gente poder aplicar nos nossos dias. Como que o nosso contexto hoje pode ser redimido através das nossas palavras, através das nossas atitudes, como que a poderosa palavra de Deus, a sua intenção, a palavra de Paulo ecoar em nossas vidas hoje para trazer esperança, trazer vida. Essa é a proposta que a Bíblia nos ensina. Não lançais palavras que vai destruir. Da fonte de água doce não pode sair não pode sair uma água salgada. Então essa é a intenção que Deus nos chama, inclusive no Sermão do Monte. A lei eu não vim somente mudar a lei, mas eu não vim somente aplicar, mas eu vim trazer graça também. Claro que no Testamento primeiro, no Primeiro Testamento, a gente vai ver que a graça também, a fé também estava estabelecida. Mas que Deus nos traz hoje o mesmo contexto que Paulo estava passando e que a nossa palavra hoje deve ser com palavras que trazem esperança, que tragam vida, que nós podemos eliminar essas palavras que deturpam, que excluem, que principalmente hoje, né, essa exclusão, essa verdade que nós temos que trazer para os dias atuais. E essa é a proposta que a Bíblia nos ensina, trazer vida. E ele mesmo disse, eu sou a videira. E ele nos chama, aquele que não der fruto, eu vou queimar. Então essa é a proposta de Deus que Deus nos ensinou. E aí nós vamos para Colossenses, no capítulo 4. Paulo fala inclusive com nosso relacionamento com pessoas não cristãs. No capítulo 4, versos 5 e 6, ele fala: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa questão de ser agradável, esse tempero com sal, palavras com sabor, que acrescentam, que são maravilhosas. Gente, não tem coisa melhor que uma comida bem temperada. Isso é uma coisa maravilhosa demais. Você pode ter a melhor carne, a melhor comida na frente, sem tempero e nada. Mas é igual nossas palavras. Quando nós temos o tempero de Deus, essa sal de vida uns aos outros, quando nós conseguimos, inclusive com pessoas não cristãs, ter uma palavra boa, agradável, falar a verdade com amor, mas com amor, uma graça de Deus, sabendo que é Deus quem convence, que é o Espírito quem age. Quando nós começamos a entender que o controle da nossa vida não está em nós, mas em Deus, a gente sai disso que você falou sobre essa... que eu citei a palavra antropocentrismo, mas justamente aquilo que você vê no ensino médio, assim como você dá aula lá na Escola Municipal de Maripá, que está mais envolvido nessa área. E quando nós vemos tudo isso, como o desejo do homem ser o próprio dono da sua existência, não há como a pessoa, vivendo num mundo antropocêntrico, clamar pelo fim do deboche. Não há. Porque enquanto o homem for o dono e senhor da existência, ele pode fazer o que quiser, ninguém pode julgá-lo. Acaba o homem se tornando aquilo que Nietzsche falou sobre o homem que está acima de todos, o homem que está acima do senso de moral, que está acima do senso de justiça, que às vezes é traduzido como super-homem, mas não, essa não é a melhor tradução. Mas todos querem almejar isso, ser aquele que possa estar acima dos outros e estabelecer o certo ou o errado. Mas quando Cristo vem, o senhorio de Cristo vem à nossa vida, a situação muda. Tudo muda. Porque agora não sou eu, é Cristo. E se Cristo nunca deu um deboche para seus discípulos, pior que Jesus falou para eles, para homens de pequena fé, como é que eu vou insultar o outro? Mesmo que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, mesmo que o chamou de raça de víboras, mesmo que ele chamou Herodes de raposa, Jesus não fez isso num espírito de deboche,
mas de confronto. E nós não podemos imaginar um Jesus que, cheio da ira de Deus no momento, mesmo assim não teve a compaixão da procura do arrependimento dessas pessoas. Então, nós não podemos, justamente, pensar nas palavras de Jesus como uma cultura de deboche. Isso quer dizer, haverá momentos em que nós vamos confrontar as pessoas e diremos frases que podem ferir, mas ali onde a Bíblia fala que essas heridas das pessoas que amam são boas, porque a procura do arrependimento é muito diferente do querer eu me mostrar superior ao outro. Como é que nós, neste aspecto, e já para encerrar, vamos dar nossas últimas impressões, para encerrar a live, para encerrar este momento, e o podcast depois, quando ele sair, como é que a gente pode encerrar essa questão da cultura do deboche? Qual é o nosso papel? What's next? O que vem agora? O que vem depois? O que vem? Como é que nós vamos vencer essa cultura do deboche? Em tudo isso que temos falado, começando do Gênesis e acabando em Tiago, que foi o último livro que, na sequência do cânon que você citou, Braulio. Essa é a diferença que nós, como cristãos, temos que fazer. Essa é uma marca verdadeiramente ou genuína cristã. Essa é a nossa função. O nosso mandato cultural é redimir exatamente aquilo que está sendo destruído, aquilo que está sendo afetado. Essa é a nossa proposta de, como cristãos, exercendo o mandato que Deus nos chamou para... claro, nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos virar o mundo de cabeça para baixo. Longe disso. Nós não somos revolucionários. Nós somos cristãos fiéis, verdadeiramente chamados por Ele, e nosso chamado ao nosso redor, de cada cristão fazer a sua parte. Em cada envolvimento, em cada setor, aquele que trabalha no comércio, aquele que é médico, aquele que é sapateiro, aquele que é professor, esse é o nosso mandato cultural, essa é a nossa área de missão. Essa é a nossa verdadeira chamada, de eliminar, tentar levar a luz à escuridão, trazendo exatamente essa visão antagônica de luz e trevas, para a gente poder estabelecer as normas exigidas por Deus. É aquele caso que o senhor até contou uma vez do aluno, né? A gente não vai xingar, porque exatamente nós vemos no outro a imagem e a semelhança de Deus. Então eu vejo em você, eu vejo nas pessoas que estão à minha volta a imagem e semelhança de Cristo. Então a partir desse momento nós podemos fazer com que seja redimida essa cultura, fazer esse mandato cultural ser estabelecido, não com a força do nosso braço, mas levar aos cativos, aos corações necessitados, essa palavra que traz vida e ânimo para seguir em frente. Que certamente um encontro com Jesus é transformador. Quem se encontra com Jesus jamais será igual. É o que muda a existência, é o que muda a vida, um confronto com a palavra, com o caráter do ser de Deus, através de eu ser um pecador e entender, eu preciso de Cristo, Ele é tudo que eu devo ter. Quando nos encontramos com Jesus, quando nossa vida é transformada pela ação do Espírito, nesse relacionamento vivo com a igreja, quando nós estamos ali inseridos dentro da comunidade de fé, somos alicerçados, somos trabalhados, somos lapidados, somos discipulados, treinados e enviados através de todo o ministério da igreja. Nós podemos justamente ver essa graça de Deus. E quando nós vemos relacionamentos saudáveis, vidas que sabem se relacionar, certamente nós podemos dizer há esperança. A esperança justamente não está naquilo que os homens possam fazer, mas naquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega e se rende a Ele. Obrigado, Braulio, por este tempo maravilhoso de conversa. Muito obrigado por este tempo. Deus abençoe. A gente se encontra amanhã no culto, não é? Amém. Mas numa próxima oportunidade aqui pelo What's Next. Muito obrigado por estar conosco aqui nesta live pelo Instagram. Muito obrigado por participar do podcast do BLT
que está fazendo o What's Next também nas vias de iBooks, Spotify e Deezer. Até então, que Deus abençoe. Isso foi tudo por este momento. Espere uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.